Bom dia a todos. Estamos iniciando, então, mais um dia do 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre o minicurso Cálculos Básicos em Nanobio, desenvolvendo habilidades essenciais para iniciantes em PDI. Meu nome é Luísa Morato e temos o prazer de receber a doutora Tâmara Machado mais um dia, que ministrou hoje o 2º módulo desse minicurso e agora está disponível para responder as perguntas de vocês. Então, muito obrigada, doutora Tâmara, por mais um dia estar aqui conosco e pela disponibilidade de responder as perguntas. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos. Espero que não só esse minicurso, né, mas todo aí o dia de ontem de congresso, começando hoje novamente os trabalhos, tenha sido para todo mundo uma forma de agregar, né? Bem o que a gente conversou ontem. Sempre que você pode estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, né, de ferramentas, conhecer pessoas, trocar contatos, acho que isso é sempre uma oportunidade. Então, sou eu que agradeço novamente por estar aqui com vocês, eu fico à disposição para poder contribuir, acima de tudo, para aprender. Acho que esse é o objetivo. Sim. Muito obrigada. E podem enviar as suas perguntas para a doutora Tâmara, que a gente vai estar respondendo agora. E a gente vai iniciar com a primeira pergunta da Eduarda, que é como garantir a precisão e a integridade dos dados durante o processo de coleta e organização. Bom dia, Eduardo, obrigada pela pergunta. Acho que hoje o que a gente conversou, né, um pouquinho antes, foi justamente a importância de se organizar, né, esses dados. Então, quando você faz uma coleta, ou quando você faz essa organização, inclusive um grupo, né, que eu estava de trabalho há algum tempo atrás, a gente fez até uma pesquisa para tentar responder essa pergunta, como é que eu garanto essa qualidade? E, na verdade, a gente, né, fez todo um trabalho de revisão, usamos muito dentro da equipe, a gente tinha ali um programador, né, então ele trabalhou muito com uma ferramenta, e a gente chegou dentro até de busca mesmo, evidências, resultados, que para que você garanta uma organização efetiva, uma coleta efetiva, o mais importante de tudo é a sua pergunta. Então, os seus dados, eles são refletidos por quê? Então, você chegou naquele número, naquela observação, mas isso veio de onde? Então, tem até, depois eu posso compartilhar com a equipe, né, do Congresso, a gente chegou até a fazer uma divulgação, né, científica em relação a esse trabalho, porque a gente sempre se perguntou, mas é a ferramenta? É como eu organizo as minhas tabelas, por exemplo, é como eu apresento esse dado, não. Então, na verdade, foi o mais importante para garantir, foi a pergunta. A pergunta do meu trabalho, ela acabou sendo a principal fonte, né? A principal ferramenta ali para que eu conseguisse ter uma segurança, uma integridade e a possibilidade de entregar um resultado de uma maneira mais eficiente. Depois eu posso, né, compartilhar, né, uma forma de poder chegar esse trabalho aí para vocês também, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em a ferramenta é mais importante, a gente falou acho que um pouquinho disso, isso ontem, mas a ferramenta é mais importante, a minha análise é mais importante, claro, é ela que vai garantir com que você valide, né, o seu resultado. Mas a pergunta, a sua pergunta, ela acaba sendo mais importante no sentido de você sabendo o que você está perguntando, você tem um encaminhamento da sua pesquisa direcionada para os seus dados, e aí sim os seus dados vão ter validade em relação ao que você está buscando. Né? Espero ter respondido a Eduarda, Luísa. Tá certo. E a pergunta do Nelson vem justamente de encontro com essa resposta, que é: professora, como posso definir melhor o problema de estudo a resolver? Estaria diretamente associado, né, à sua pergunta.
Acho que casando aí, obrigada, Nelson, pela pergunta. Hoje eu estou conseguindo ver as perguntas aqui, né? Estou vendo aqui do ladinho as perguntas. Obrigada pela participação. Bom, então, como eu posso definir, né, o melhor o meu problema de estudo? Quando a gente fala nessa questão de elaborar, né, a minha pergunta, o que você está buscando? Esse filtro, eu acho que saber filtrar, porque às vezes a gente tem tanta pergunta para aquilo que a gente está pesquisando, que vira, na verdade, né, aí a gente fazendo ali um mapa mental, né, construindo um mapa mental, ele fica com tantas perguntas para você poder buscar, e a gente às vezes acaba perdendo efetivamente a essência, né, daquela pesquisa. Então, usar um filtro, mas aí esse filtro, o que é daquele tanto de dados, daquele toda a descoberta que você quer fazer, dentro do que você tá pesquisando, do que você busca descobrir? Qual é o mais importante no seguinte sentido? O que vem primeiro? O que você precisa fazer primeiro para responder o seu com dados, para responder aquilo que você está buscando, e que as outras perguntas elas vão, na verdade, acrescentando para você poder fechar ali o seu mapa mental. O professor conversa muito com a mão, né? Eu já estou aqui gesticulando aqui na resposta. Então, quando você constrói esse mapa, né, e você acaba colocando ali tudo que você está buscando na sua pesquisa, mas você partiu de um ponto principal, então você acabou filtrando, né? O que é o principal? Aí eu acabei colocando mais importante, mas tudo na pesquisa, tudo que você descobre, tudo que você faz, essas coletas, elas se encaixam. Então, realmente tudo é importante. Às vezes até um resultado errado, entre aspas, ele lá na frente, você pode falar, poxa, aquele resultado que deu errado, na verdade, foi um caminho para eu poder seguir outras formas. Então, eu sempre coloquei em consideração o que era o principal naquele momento. Então, foi um filtro, né? Uma utilização de um filtro mesmo. Aquilo é mais importante? Aquele é o meu primeiro passo? Aquele é o meu alicerce? Bom, então, a partir daquele alicerce, eu vou fazer outras demandas. Até complementando nessa resposta para a sua pergunta, Nelson, cito também uma parte que nós trabalhamos, eu trabalhei com polissacarídeo, né, de plantas do cerrado, e não adiantava querer fazer uma aplicação, então a gente fez construção de microcápsulas, a gente fez tratamento de efluente, mas não adiantava eu aplicar sem entender qual a composição daquele meu polissacarídeo. Eu tinha ali só açúcar? Eu tinha alguma outra molécula? Eu tinha alguma proteína? Então, o meu primeiro ponto era, eu preciso caracterizar o que tem naquele polissacarídeo. Depois que eu descobri o que tinha, aí eu consegui entender o comportamento. Depois do comportamento, aí eu consegui entender estabilidade. Aí eu consegui entender como aplicar. Então, como é que eu defino, né, melhor? Coloque qual é o alicerce da sua pergunta, o que você precisa trabalhar primeiro. Aí sim, a partir disso você consegue, né, puxar, na verdade, alinhar, na verdade, os seus outros pontos. Então, acho que esse filtro, né, ele é muito importante. As outras partes vão complementar a sua pesquisa, mas o seu alicerce, se você não construir bem essa base, né, esse filtro, as outras partes elas podem acabar se perdendo, né? E aí você vai ficando com tanta informação e depois você se pergunta o que eu vou fazer com tudo isso? E aí você acaba perdendo também um pouco do foco, né, do seu trabalho. Tá bom? Espero ter respondido e contribuído aí um pouco. Claro, o Nelson, inclusive, já agradeceu aqui, com certeza foi muito esclarecedor. A próxima pergunta é da Camila Cristina, e seria como utilizar os cálculos básicos do planejamento experimental de forma a identificar variáveis relevantes no seu experimento. Cortou um pouquinho na hora que eu estava te ouvindo, Luísa. Você pode repetir, por favor?
Claro, desculpa. Qualquer coisa pode pedir que eu repito. A Camila Cristina perguntou: como utilizar os cálculos básicos no planejamento experimental de forma a identificar variáveis relevantes no experimento? Ok, eu tinha cortado um finalzinho ali que eu não tinha entendido. Toda essa parte de como é que você vai utilizar, né, os seus dados, como é que eu vou utilizar os cálculos para poder definir o meu planejamento. Essa parte de planejamento experimental, a gente acabou no nosso laboratório, né, fazendo a pesquisa, a gente acabou utilizando muito, principalmente como uma forma de otimização ali de recursos mesmo, né? Então a gente acabou fazendo esse todo, né, um trabalho fatorial para que a gente conseguisse otimizar um pouco mais de recurso. Acredito, Camila, que o ponto, né, o primeiro passo ali, seja você definir. Aí volta de novo até na pergunta do Nelson. O que você está precisando responder naquele primeiro momento, para que você possa escolher uma ferramenta específica para que você consiga fazer esse planejamento e aí dentro do seu experimento e a partir daí você conseguir fazer a sua aplicação. Então, você poder utilizar, né, quando a gente fala em cálculo, eu não estou pensando ali só, a gente até falou ontem um pouquinho, eu não estou pensando só em trabalhar equações, eu não estou pensando só chegar em equações para poder conseguir entregar o seu resultado, mas fazer a escolha dentro do seu planejamento de ferramentas, né, que hoje a gente tem, vamos conversar um pouquinho amanhã, disponíveis, isso também pode te ajudar a ter efetivamente, né, um resultado e a ter um trabalho ali experimental que na verdade vai otimizar, muitos utilizam para poder ir para a bancada, que foi o meu caso, né, poder utilizar esse trabalho ali para poder depois ir para a bancada de uma forma até mais consciente, nem sempre foi tão eficiente, mas normalmente você tem uma entrega de resultado maior, mas acima de tudo você conseguir trabalhar dentro dessas ferramentas o que melhor se encaixa, né, para você conseguir fazer essas análises. E claro que ela, dentro desse planejamento, né, experimental, pode ser que depois que você faça essa otimização, você acabe chegando em bancada e você tenha que modificar aquele trabalho. E às vezes aquela ferramenta que às vezes você não usou no início, pode ser que não caiba para o seu projeto depois. Né? Então, acho que tudo isso você vai precisar também levar em consideração para poder escolher uma plataforma, para você poder escolher um material, vamos dizer assim, né? Que você consiga aplicar dentro da sua pesquisa, né? Dentro da sua pergunta. Mas, pensando, né, na verdade, nesse planejamento, você consegue, com ferramentas até mais simples, vamos dizer assim, ela não é tão simples, mas comparada a muitas que às vezes a gente tem hoje em termos de programação, de scripts, você consegue fazer um planejamento, um trabalho, às vezes numa planilha simples de Excel, e você consegue validar isso muitas vezes dentro do seu trabalho em bancada, você consegue ajustar isso e você já coloca depois num trabalho, né, em R, quem tem o domínio do R, você já consegue tirar ali já reflexos dentro da sua pesquisa. Então, o cálculo vai muito além só de você entregar, né? Você está partindo ali do seu plano de trabalho também, que é essencial, né? Acho que o planejamento, eu brinco que o pesquisador, ele acaba sendo mais um administrador, às vezes, né, do que se você tivesse à frente ali de um negócio, né? Porque você tem que calcular seu tempo, você tem que calcular os seus dados, você tem que planejar aquilo que você tem que planejar custos, né? Hoje mais do que nunca. E essas ferramentas, né, elas são importantes para que você consiga fazer e entregar um bom resultado. Espero ter contribuído também. Tá certo, obrigada.
O Juan, ele mandou uma mensagem, ele mandou em espanhol, mas eu vou fazer a pergunta que eu acredito que seja o que ele queira perguntar. Ele conta que é estudante de engenharia química, engenharia de alimentos, e que ele vai fazer doutorado em ciência e tecnologia de materiais. E que ele queria saber quais disciplinas ou assuntos que teriam a ver com esse tema que ele poderia ver no doutorado dele, para ele ter acesso a um mínimo de conhecimento, né, sobre essa área. Para ele seguir na área, cursos, seja não só dentro de cálculo, mas talvez dentro da linha, né, que ele está, que é a parte de ciência de materiais, né, é isso. Bom, Juan, obrigada, né, por estar aqui, né, estar aqui no congresso, estar aqui no evento, estar aqui nesse curso. Parabéns pelo ingresso, né, aí no doutorado. Eu acho que as pessoas que decidem seguir a área de pesquisa, mestrado, doutorado, a iniciação científica, eu acho que elas levantam, né, uma bandeira muito importante, né, para cada país, porque é onde a gente consegue ter ali dimensão mesmo, né, de novas perspectivas. E trabalhando dentro da área que você está, né, na parte de ciências de materiais, bom, primeiro, acredito que essa parte de cálculos seria importante, acho que pode te agregar muito. Existe, aí eu não sei como está a grade, as disciplinas, né, como funciona dentro da instituição que ele está, mas buscar disciplinas e buscar cursos dentro da área de caracterização de materiais, independente da forma, se você está trabalhando com produto natural, se você está trabalhando com desenvolvimento de novos produtos, mas a parte de caracterização, ela é muito importante, porque você vai ver desde caracterização físico-química, você vai ver um pouquinho de estabilidade de materiais, você vai ver um pouquinho sobre a parte de comportamento mesmo desses materiais, tanto num trabalho, se você for aplicar in vitro, ou se você for fazer alguma parte, né, de desenvolvimento desses novos materiais em trabalhos, né, com 3D, eu acredito que tenha palestras ou minicursos aqui também, né, no congresso sobre isso. Trabalhar um pouco da parte de sustentabilidade, porque hoje você falar em pesquisa, você falar em tecnologia, você falar em ciência de materiais, sem pensar em sustentabilidade. E aí, quando eu falo sustentabilidade, eu não estou pensando só em sustentabilidade em relação ao ambiente, ao meio ambiente em si, mas a sustentabilidade também em relação ao desenvolvimento da sua pesquisa, né? E ontem eu não me recordo quem fez a pergunta, mas foi uma pergunta muito importante, que perguntou sobre as habilidades, né, para poder trabalhar dentro dessa linha de pesquisa e de desenvolvimento. E eu falei muito da comunicação, né? Você, quem estava aqui, acho que lembra. Então, se você também puder, não só dentro da sua parte técnica, com cálculo, com caracterização de materiais, com aplicação dentro da parte de sustentabilidade. Mas se você puder, tiver a oportunidade, talvez fora do seu instituto, né, trabalhar alguma habilidade fora da habilidade técnica, né, então, principalmente no quesito de comunicação, isso também vai ajudar muito no desenvolvimento da sua pesquisa, porque, como a gente conversou ontem, o pesquisador, ele tem que saber coletar dados, ele tem que saber planilhar os dados, ele tem que saber apresentar isso. Então, você vai ter que, entre aspas, vender a sua pesquisa. Você vai ter que apresentar, você vai ter que mostrar o porquê que ela é importante. Então, eu acredito que a comunicação também seria importante para que você consiga trabalhar, né, e fechar, na verdade, ali um conjunto de habilidades que você precisaria. Eu desejo sucesso, né, no desenvolvimento
do seu doutorado, e eu tenho certeza que hoje, né, e a programação de hoje, a programação de amanhã, também vão ter muitos temas, né, importantes que vão poder agregar aí, para gerar um pouquinho ali, né, daqueles insights para você ver qual o caminho que você também vai trilhar. Né? É isso. Com certeza. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta é da Alice. E seria: você indicaria uma ferramenta ou uma forma específica de organizar os dados quantitativos de uma pesquisa? Tinha fechado meu áudio aqui e abri de novo, por isso que deu essa pausa. A ferramenta, e eu vou dizer para você o que normalmente eu faço, tá? É Camila, né? Foi a Camila que perguntou. Cada um, na verdade, para você fazer essa organização de dados, cada um tem uma forma, né? Então, eu falo que, assim, por mais que às vezes eu cite aqui várias ferramentas, várias oportunidades de vários softwares em estatística, às vezes você vai utilizar um que às vezes é mais usado lá na área da engenharia e que para você é mais confortável. Então, acho que o primeiro ponto é o que é mais confortável para você. Né? É você fazer a sua organização de dados, a sua tabela em Excel e transportar isso, por exemplo, para o R, ou você apresentar essa organização, essa dinâmica em forma de gráficos no Power BI. Então, Tâmara, qual é a melhor? Eu sempre falo que o melhor é aquilo que fique confortável e acessível para você. De todos os meus dados, eu fazia a coleta dentro dos dados que eu precisava. Muitas vezes o próprio programa, o próprio equipamento, né, acabava já te gerando ali algum dado e eu transformava, eu planilhava tudo de novo, né? Eu sei que às vezes pode falar assim, nossa, mas você gastava um pouquinho de tempo, mas eu gostava de colocar todos os meus dados, independente de qual equipamento eu fiz aquela coleta, eu gostava de colocar tudo no Excel. Eu via daquela forma. Ah, mas como que eu vou gerar um gráfico? Aí sim eu transportava aqueles mesmos dados para o outro software para poder fazer a geração de gráficos. Então, Tamara, qual é o melhor? Então, o melhor é sempre o que você vai conseguir entender melhor e o que você vai conseguir trabalhar melhor. Então, eu não posso dizer que o A ou o B é mais aplicável, é mais direcionado do que o outro, porque às vezes não é confortável para você. Eu posso até, né, estou aqui ao vivo, isso vai ficar gravado, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com R, né? Nossa, Tâmara, tenho, eu sempre tenho, né, um amigo ali, sempre tenho, gente, amigos que saibam utilizar o R perfeitamente, para você sempre recorrer a eles. Mas eu tenho ainda uma grande dificuldade, né? Então, é mais confortável para mim já começar a minha coleta de dados, a organização dos meus dados dessa forma? Não, não é. Então, eu caminho do que é mais confortável, até para eu conseguir entender, e aí, acho que a gente comentou muito ontem também, a questão de você entender aqueles dados para que você também busque como apresentar, porque senão é uma quantidade de números que você tem ali e você não sabe o que você vai fazer com ele. Então, o que for mais confortável para você, o que você se sinta mais seguro em falar, não, isso aqui é um dado que eu tenho, ele está organizado, mas ele não é o que reflete a minha pesquisa. Porque se você está confortável com o resultado que você está vendo, você consegue até perceber se aquele dado ele está positivo para você ou se você vai ter que fazer alguma repetição. Se às vezes você usa, né, uma plataforma, uma ferramenta que você não consegue lidar ou não tem tanta segurança, vai passar e às vezes você vai estar achando que aquilo está certo e vai continuar seguindo as suas análises, e lá na frente você vai perceber, nossa, não era isso. E talvez lá atrás foi só um detalhe. Então, qual é o melhor?
o que tiver mais confortável e que você compreenda mais. Depois, mesmo que você não saiba ou não domine, tem sempre como aprender, tem sempre alguém também para poder compartilhar e você vai conseguir, né, fazer esses atos. Mas se sinta confortável também, porque senão fica pesado, né? E a pesquisa não pode ser pesada, ela tem que ser divertida também, né? Então, se ela for divertida, você consegue entregar. Com certeza. Obrigada. A próxima pergunta da Andréia Cristina. Como comunicar os resultados de pesquisas para diferentes públicos, como cientistas, profissionais da indústria e o público em geral? Ok, muito boa pergunta. Assim como as outras, não estou favorecendo perguntas, né, Luiz, para ninguém ficar bravo comigo. Quando você vai comunicar a quem é seu público, né? Então, por mais que você direcione, então, se você vai apresentar, por exemplo, o seu trabalho num congresso, nem sempre num congresso vai ter só o pesquisador daquela sua linha. Às vezes, como estamos hoje, né, online, qualquer pessoa poderia fazer a inscrição, assim como se você estivesse apresentando num evento presencialmente, poderia ser aberto à comunidade e alguém que não estuda na sua área possa verificar ali o seu trabalho. Ao mesmo tempo, pode ser um pesquisador como você mesmo citou, de uma indústria. O primeiro ponto é trabalhe com que o seu título e com que o seu resultado ele fale mais em imagens e ele chame a atenção do público, independente de qual seja, para que ele tenha curiosidade. Eu sempre, quando você não tem um público-alvo muito definido, né, nesse sentido, você pode misturar ali várias pessoas, o seu trabalho, o seu resultado, ele tem que vir muito mais em imagens do que efetivamente em texto. Porque às vezes, quando você não tem uma compreensão, ou você tem às vezes a compreensão, você conhece, já ouviu falar, mas você não está com aquilo ali no seu dia a dia. E às vezes uma imagem, né? E hoje está muito em evidência você trabalhar metáforas mentais, né? Não sei se vocês já leram alguma coisa, já viram alguma coisa nesse sentido, mas está muito das metáforas mentais. Então, o seu resultado ele pode ser transformado numa imagem, não necessariamente uma imagem técnica. Tá? Às vezes a gente sempre apresenta os gráficos, né? Olha, a concentração pelo tempo, ou a atividade pelo. E o que é a concentração pelo tempo? Em alguém que às vezes não sabe o que é concentração e não sabe que esse tempo vai variar no seu trabalho. Então, quando você faz, né, esse tipo de divulgação, e a divulgação científica, ela precisa disso, porque a gente precisa sair um pouco, né, do mundo de que a ciência, a pesquisa, ela é só para um grupo restrito. Talvez o mão na massa se torne restrito, mas todo mundo precisa entender, até para a gente parar também um pouco de tantas notícias, né, de tantas falas que a gente tem com falsas, né, com falsas notícias, né. Então, como trabalhar isso? Transforme e trabalhe a curiosidade de quem está vendo o seu trabalho, seja através de uma imagem que faça com que ele pense sobre aquele trabalho, e a partir do momento que ele pensou sobre aquele trabalho, aí sim você vai ter a oportunidade de explicar, seja presencialmente, seja através de um relatório, porque aqui a gente está falando numa apresentação, num pôster, por exemplo, ou num vídeo, onde você vai poder se explicar. Mas às vezes no seu relatório, você não pode fazer isso. Mas você consegue, através de uma imagem e através de um texto, prender a atenção daquele público. E prender a atenção e trazer a curiosidade é o principal ponto para que você consiga atingir aquele público.
Se você escreve um parágrafo, você coloca um parágrafo, mas você conseguiu prender a atenção e você conseguiu despertar a curiosidade, né, daquele indivíduo para o seu trabalho, você já tem ali 90% de sucesso, já está garantido, porque você se fez entender e você fez levar essa informação para outras pessoas. E é isso que a gente precisa na ciência, né? Fazer com que as pessoas consigam ver além do só ali o pesquisador de jaleco, dentro de um laboratório fechadinho, misturando ali vários tubinhos de ensaio. Não, a gente está ali para poder divulgar e para poder fazer com que isso chegue mesmo na população. Espero ter contribuído, Luísa. Muitas dicas de ouro hoje, viu, pessoal? E vamos para mais uma pergunta, que é da Eduarda. Como você lida com a interpretação de dados que possuem grande variabilidade ou ruído? Boa pergunta. Volto lá na pergunta do Nelson. Como é que a gente faz para poder trabalhar, né, efetivamente esse problema, né? Como é que eu lido? Acho que até a pergunta dele está até aqui, né? Como é que eu trabalho, né, o meu problema de estudo? Então, quando você tem muitas variáveis e muitas interpretações e alguns pontos que você vai precisar gerenciar ou não, claro, você consegue ter programas, eu sempre falo isso, você consegue ter que tirar um, mexer com outro, ok, mas o porquê que você está fazendo isso? Né? Então, como que você consegue fazer esse trabalho? Qual que é o alicerce do seu trabalho? Qual que é a pergunta principal que você precisa responder? Então, quando você sabe a pergunta principal, o alicerce, a base do seu trabalho, fica mais simples de você gerenciar essas interações, né? E a partir desse gerenciamento, a partir dessa busca, né, essa informação que você tem, você consegue, inclusive, até mesclar. Você não precisa, muitas vezes, de todos interagindo. Mas qual que é o mais importante? São 3? Bom, 3, e se às vezes você tem 10, você já conseguiu filtrar 7, que vão ficar ali guardados por enquanto. Você não está descartando, né? Eu falo que a gente não descarta nenhum dado. Em algum momento ele vai ser usado, ou pelo menos ser usado para falar assim, não, realmente ele foi, essa interpretação não é dessa forma, eu vou buscar um caminho diferente. Mas o ponto principal é qual é a alicerce do que você está buscando. Eu tenho 10 variáveis, eu tenho 10 alternativas, em qual deles que eles estão se encaixando? E aí trabalhar com elas num primeiro momento. Em qual ferramenta a que for mais confortável para que você consiga lidar com esse volume de dados, tá? Tá certo, professora, muito obrigada. Agora a gente vai encerrar. Tivemos algumas outras perguntas que a gente pode enviar depois. Mas por causa do tempo, agora a gente inicia a nossa sessão de posters. Então eu convido todo mundo para assistir. Hoje nós temos posters com o tema de biomateriais, biomiméticos, nanomedicina e nanobiocaracterização. Mas eu gostaria de agradecer novamente a doutora Tâmara por compartilhar o seu conhecimento, né, e muitas dicas valiosas. E foi um prazer ter você conosco hoje. E amanhã a gente tem o nosso terceiro módulo. É isso aí, gente. Eu fico à disposição. Eu agradeço de novo, né, as perguntas, a participação. Vi que o pessoal contribuiu bastante aqui. É uma boa sessão de posters. Eu pude ter uma prévia, né, deles. Estão excelentes, material muito bem trabalhado, muito bem organizado. Eu tenho certeza que só vai contribuir para vocês. Muito obrigada. Amanhã a gente está aqui. Eu fico à disposição, tá bom? Bom congresso para todo mundo.